Boa noite, meu nome é Matheus, estou aqui para fazer a atividade da disciplina de fertilidade do solo, entrevistando aí o Cassiano sobre alguns adubos fertilizantes. Boa noite. Boa noite. Começando com o gesso agrícola, tem algumas perguntas para você. Então, tem várias perguntas. Você sabe qual é a principal função do gesso agrícola no solo? O gesso agrícola a gente usa ele geralmente para neutralizar o alumínio. Neutralizando o alumínio, as plantas conseguem aprofundar melhor as suas raízes. A hora que a planta tem as raízes, ela chega no alumínio, ela para de aprofundar. Então ela para ali e não consegue ir mais ao fundo ao solo. E você usando o gesso, além de ele ajudar a melhorar a penetração da água também, como outras funções também, ele não mexendo no pH, ele ajuda muito com o alumínio. A principal função mais do gesso que a gente vê na lavoura é o alumínio, neutralizar o alumínio. Então, como você falou, o gesso melhora a estrutura do solo, Melhora. fornece nutrientes como cálcio, enxofre e corrige a camada subsuperficial, ele atua em profundidade, mas sem alterar o pH do solo. Sem alterar o pH do Porque solo. o pH do solo é o calcário. Positivo. Então, próxima pergunta. O que pode ser usado para corrigir a acidez do solo? A acidez do solo, geralmente a gente usa o calcário, né? Para corrigir a acidez. Para tentar elevar o pH. Com solos muito ácidos, as plantas não conseguem fazer a captação de nutrientes pela raiz. As raízes não se desenvolvem normalmente no tamanho adequado. A gente vê muito isso quando dá muitos veranicos, vários dias sem chuva, as plantas começam a ficar debilitadas. E se você tem um solo descompactado, não tendo alumínio na superfície e elevando o pH, a planta se comporta de outra maneira. Então o calcário é muito importante. Ele deve ser feito, geralmente a gente faz análise de solo e vê quanto que está pedindo por hectare para ser jogado. A gente joga ele, geralmente joga a lanço, conforme a análise, né? Então, e depois às vezes até incorpora esse calcário, dependendo da situação. Mas o calcário é importante e por isso que deve ser feito as análises de solo. Cada 2 anos, geralmente, no nosso caso, a gente faz, ver como é que está os níveis de nutrientes, né? Se tem alumínio, coloca enxofre, se tiver pH, para tentar elevar o pH, coloca o calcário. O calcário é muito importante. Então, interligando, o calcário ele atua na superfície. Já o gesso ele atua em profundidade, melhorando aí o ambiente radicular. Então, o calcário aí atua mais na superfície e o gesso em profundidade. A casadinha dos dois faz com que a planta consiga se desenvolver bem, e a boca da planta é a raiz. Ela tendo uma boa raiz, ela consegue captar todos os nutrientes que tem no solo, é essencial para ela, e aí ela nos dá em retorno uma produção boa em grãos bem nutridos, pesados, e dá uma boa safra daí. Tem que ser os dois, tem que ser casados, fora os outros macros e micronutrientes que é essencial também. Então, próxima pergunta. O que você sabe sobre o uso do gesso em solos compactados? O gesso, geralmente se o solo estiver muito compactado, né, e isso daí tem que fazer análise de solo, para ver se precisa usar o gesso ou não, mas geralmente usa-se o gesso em solos compactados para... A gente observa que quando você usa o gesso em solos compactados, ele ajuda na drenagem da água. A água consegue dar uma chuva, consegue penetrar
nesses sulcos da terra e ele, vamos falar um português bem claro, ele amacia a terra, parece. Ele é muito bom, solos compactados, mas nada que não tem que fazer umas plantas de cobertura, braquiária ou outros tipos de plantas assim. E se precisar também passar o subsolador e fazer uma planta de cobertura, né? Então, o gesso ele melhora a lixiviação de cátions, como por exemplo o sódio, auxiliando na redução da compactação superficial. Então, realmente ele ajuda aí na descompactação do solo. Positivo. Então, próxima pergunta. Você acredita que o gesso agrícola pode melhorar a retenção de água no solo? Acredito. Ele é muito bom porque ele parece que ele amacia a terra e quando você amacia a terra, a raiz ela tem maior facilidade de se aprofundar no solo. E aí vem vindo as culturas subsequentes. Quando você cava uma safra, colhe, essa raiz vai ficar ali, ela vai se deteriorar e vai abrir canais. E quando o gesso é introduzido no solo, que empurra o alumínio para baixo, neutraliza esse alumínio através do enxofre, a raiz consegue desenvolver mais. E quanto maior a raiz que se desenvolve, mais profunda ela for, maior vai ser a drenagem de água e melhor vai ser a descompactação do solo também. Próxima pergunta. Você já viu resultados práticos do uso do gesso na lavoura? Que nem nós estamos conversando aqui, quando você tem o solo às vezes muito compactado, você usa o gesso. Se tiver um problema de alumínio, você usa o gesso e ele dá resultado. Não tenha medo de colocar gesso, porque ele é bom, funciona muito bem. Excelente. Vamos para o próximo insumo, que é o calcário. Sabemos que ele é muito importante. Então, o que você acha e qual é a principal função do calcário no manejo agrícola? O calcário ele é essencial em toda a cultura, dependendo do análise de solo que pede, a gente coloca a quantidade recomendada, né? O calcário ele ajuda, ele tem bastante cálcio e magnésio, né? Existe uma proporção de um para outro, geralmente de 1 para 3 de magnésio para 1 de cálcio, se eu não me engano. Ele ajuda a elevar o pH, fornece nutrientes para as plantas, né? E elevando o pH, o solo consegue responder bem às plantas que serão introduzidas com uma boa produtividade. Então, como você falou, o calcário corrige a acidez na parte superficial e melhora a disponibilidade de nutrientes essenciais, como o cálcio e o magnésio. Então, isso explica a diferença aí do calcário calcítico e dolomítico. Enquanto o calcário calcítico tem mais o cálcio e o dolomítico tem os dois, o cálcio e o magnésio, que é geralmente mais utilizado. O mais utilizado na nossa região é o calcítico, né? Porque magnésio até a gente tem uma boa proporção no solo, por isso que é importante fazer uma análise para ver qual que é recomendado, né? No nosso caso, a gente usa mais o calcítico, mas se dependendo, às vezes, se não tiver muito magnésio, às vezes tem que usar o dolomítico, que tem mais magnésio, né? Então isso daí depende muito da análise que é feita na propriedade, a gente vai se ajustando, mas o calcário é fundamental. Muitos agrônomos recomendam usar ele todo ano em pequenas quantidades, porque ele é um produto que ele demora a fazer sua ação. Conforme menor a granulação do calcário a ser aplicada, ele melhor, ele funciona mais rápido, mas mais rápido não é tão rápido assim, demora um pouco. Geralmente é de 6 meses a 7 meses para ele começar a fazer efeito. Então o calcário é fundamental, principalmente em áreas de abertura, como o gesso também, para fazer a correção do solo
e fornecer cálcio e magnésio ao solo, e as plantas depois conseguem absorver esses micronutrientes e para dar uma boa planta. Então, assim, você já respondeu duas perguntas. Então, você respondeu como é feita aí a necessidade calcária de uma área, que é por meio da análise de solo, considerando aí a saturação por bases e o pH desejado, elevar o pH. Também respondeu que o calcário não tem efeito imediato no solo, sua deliberação é lenta e ele deve ser aplicado com antecedência para obter resultados melhores. Positivo. Então, uma pergunta aqui, uma questão de prejuízo. O que acontece se o calcário for aplicado em excesso? Tudo na natureza existe uma normalidade, né? Se você aplica pouco, não é bom. Se você aplica muito, também não é bom. Então existe um conceito de você aplicar. Se você aplica muito calcário, às vezes pode querer acidificar o solo, quantidades de excesso de nutrientes, e a planta não gosta. Então não é bom colocar muito, também não colocar tão pouco. Se você colocar tão pouco, vai ficar uma planta fraca, não vai reagir conforme você precisa. E se você colocar dentro da normalidade que é recomendada, vai ficar uma boa planta. Então, como foi explicado, ele pode causar um desequilíbrio nutricional, deficiente em micronutrientes, e aumentar o custo aí, causando prejuízo. Você sabe de quanto em quanto tempo a frequência da uma aplicação de calcário? Olha, a aplicação de calcário é a melhor forma de você ver o tempo que você vai usar o calcário através da análise de solo. Se você fizer todo ano e precisar uma pequena quantidade, você deve usar ele. Às vezes, dependendo do ano, da rotina que vai a lavoura, às vezes a gente não consegue fazer isso aí, por causa do intervalo de tempo é muito curto. Mas se der tempo de fazer, o essencial seria fazer todo ano uma análise solo e colocar o que precisa, porque os custos são muito elevados hoje de uma lavoura, e quanto você menos errar, é melhor. Então você tem que pensar bem. Se der para fazer a análise todo ano, faça. Se não der, a cada 2 anos é importante fazer, porque se você fizer a cada 2 anos, a cada ano, você vai usar uma pequena quantidade. E se você demorar muito para fazer essa aplicação de calcário, você esperar 4 anos, aí vai ser uma grande quantidade, então o custo vai ser muito alto. Então é uma coisa que você tem que colocar na balança e ver. Se você puder jogar todo ano, é a melhor forma possível, você vai gastar pouco. Agora, se você esperar 4 anos para você aplicar, quando você for aplicar em 4 anos, talvez a quantidade é muito alta e o custo vai ser muito alto também, e você vai ficar 4 anos colhendo mal. É importante levar em conta a economia e dependendo também do sistema de cultivo que está naquela área, determinada área. E também vai depender da análise do solo, do pH do solo. Caso necessite, é importante fazer a aplicação. Então, você acha que o calcário é necessário em solos arenosos? Porque sabe que o latossolo, o solo argiloso, tem alta concentração de alumínio, que é tóxico para as plantas, precisa ser neutralizado para deixar esse solo fértil. E os solos arenosos, você acha que é necessário? Eu acho que em qualquer tipo de solo, o calcário e o gesso é importante, porque ele ajuda com os nutrientes para a planta, e principalmente em áreas arenosas, por causa da lixiviação, os nutrientes vão-se embora muito rápido. Então o cálcio e o magnésio que as plantas necessitam, dependendo da quantidade de chuva que der, ele lixivia muito rápido, ele vai embora para o subsolo, né? Então sempre é importante qualquer tipo de solo, sendo argiloso
ou arenoso, é importante o uso do calcário e o gesso. Então, mesmo em solos arenosos, ele pode ser necessário, pois esses solos tendem a ter baixo poder tampão, capacidade de tampão. E também não é um solo tão concentrado de alumínio, igual o latossolo ou argissolo, mas também pode precisar da aplicação desse insumo. Qual é o impacto do calcário na produção agrícola? O calcário é um dos fertilizantes assim até mais acessível que a gente tem para ser colocado. Se você não colocar ele, você não pode. Se você não fizer análise solo e colocar aquele pedaço de terra que está precisando, você não consegue ter uma alta produção ou mesmo uma média produção estável, para você conseguir pelo menos pagar os seus custos. Então, a agricultura hoje não é um sonho aventureiro, não. Você tem que fazer o que realmente precisa e usar o que você realmente precisa. Não ache que você vai pegar e aplicar uma semente qualquer em qualquer pedaço sólido e você vai colher alta produção. Você tem que entender o que a planta precisa e o que eu tenho naquele solo. Aí você usando corretamente as coisas que são essenciais para aquela cultura, você vai colher um bom resultado. Caso contrário, eu acho que bom é nem, se a pessoa quiser se aventurar nesse ramo, melhor não. E o método de aplicação dele? O que você sabe sobre a aplicação de calcário? Os métodos de aplicação de calcário, quanto menor a granulometria dele, ele funciona melhor. Não adianta colocar pedras grandes de calcário e jogar, que ele vai demorar muito para esses nutrientes reagirem, porque tudo é uma reação que ocorre no solo, né? Então, se a pedra estiver muito grande, a granulometria das pedras estiver muito grande, elas vão demorar para reagir. Quanto menor, é melhor. Então, tem que ter muito cuidado também na hora de aplicação. Se o calcário estiver ventando, cuidar um pouco, fazer uma boa cobertura, fazer com capricho, para não estar jogando dinheiro fora. Às vezes se estiver ventando muito, você deixa de jogar numa área e joga mais, cai muito na outra parte, e daí não fica uma distribuição parelha. Então tem que tomar muito cuidado também na hora de distribuir esse calcário. Método de distribuição a lanço, né? Distribuição a lanço. Tem muitas pessoas na nossa região, a maioria sempre é a lanço. Tem alguns que fazem em profundidade, mas no nosso caso nós só jogamos a lanço. Pode ser feito em profundidade também. Pode ser feito. Agora partimos para o cloreto de potássio, outro insumo. Ele é uma fonte rica em potássio, que está dentro do formulado NPK, que é essencial, todos os nutrientes são essenciais, mas esse é requerido em maiores quantidades, o formulado NPK, tanto na adubação de base, tanto na aplicação de plantio, também de cobertura. Então, como primeira pergunta, você acredita que o cloreto de potássio pode ser aplicado em qualquer solo? Eu acredito que ele pode ser aplicado, mas assim, tem que ver também fazer uma análise da terra, para ver se está pedindo e qual a quantidade que está pedindo, né? No nosso caso, nossas regiões aqui, geralmente todas as nossas áreas pedem cloreto de potássio. Eu não conheço nenhuma região que não peça cloreto. Então, por isso, justamente, qualquer tipo de terra que você vai fazer, você tem que fazer uma análise sólida e ver a quantidade de cloreto que é importante você aplicar naquela determinada área. O cloreto, a gente geralmente faz ele a lanço. Tem pessoas que fazem um pouco no cultivo da plantadeira na linha, vamos dizer, e o restante faz o a lanço. Se você colocar ele todo ele na linha, ele pode acidificar o solo, e com isso as raízes não conseguem se desenvolver muito bem. Então, no nosso caso, eu faço todo o cloreto a lanço. É um produto que
Ele pode ser parcelado, jogar um pouco no plantio e alanço. Cobertura, por exemplo, do milho. Pode ser parcelado, pode, que nem nós estamos falando. Pode ser, você pode jogar ele um pouco na linha, uma pequena quantidade da linha, e a outra quantidade você pode jogar ele a lanço. Para não causar na germinação, uma acidificação. Senão a hora que a planta começa a germinar e começa a formar as raízes ali, ele parece que queima as raízes, é muito ácido, né? Ele é bastante solúvel, né? Então ele se movimenta bastante no solo, né? Dependendo da quantidade de água que recebe. Então, até para agilizar o plantio, geralmente a gente faz ele a lanço. Então ele deve ser aplicado conforme, também todos os nutrientes conforme na análise de solo, considerando aí o equilíbrio entre os cátions. Então, o que você sabe sobre o impacto da aplicação em equilíbrio, ter sempre na lavoura tudo que a planta precisa, na qualidade da lavoura? Que benefício que ele pode trazer? Olha, todos os nutrientes que a planta precisa, se você coloca conforme ela precisa, ela vai te dar vai ser uma planta boa, bonita, vai produzir bem. Se você coloca, que nem a gente estava falando anteriormente, se você coloca muito, talvez ela vai crescer exageradamente, não vai dar um bom desenvolvimento. E se você colocar menos do que ela precisa, talvez ela não vai alcançar aquela produção que você necessita. Então tudo existe um equilíbrio. Por isso que o ideal sempre, em qualquer tipo de solo, fazer análise de solo, se puder fazer todo ano e colocar todo ano os nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Cada região tem uma deficiência, às vezes pode ser de cálcio, pode ser de magnésio, pode ser de enxofre, pode ser de boro. Nossa região é tem bastante falta de boro, por isso que tem que trabalhar bastante com palhada, para conseguir formar todos esses nutrientes que são essenciais para a planta, e essa própria palhada que é formada, também ela serve como um reservatório de água, ela não deixa dar erosão na terra, ela ajuda a diminuir o calor, dependendo da incidência de muito sol que a gente está tendo nesses últimos anos aí, ela deixa a terra mais fresca e a planta aí consegue se desenvolver melhor. Então, o potássio ele melhora a qualidade dos grãos, dos frutos, no caso das frutíferas, dos citros. Então, é importante a qualidade do grão, por exemplo, no transporte, deixa a planta forte. Também nas sementes, tornando aí plantas mais resistentes, com melhor vigor e melhor desenvolvimento. Próxima pergunta. Qual é a relação do potássio com a resistência a doenças das plantas? Eu não sei muito explicar qual que é a relação, mas assim, se você pensar uma planta bem nutrida, com todos os nutrientes que ela precisa, ela tem tudo para dar um grão perfeito, um grão com peso, um grão com qualidade. Então, e esse grão com qualidade, a hora se ele for virar uma semente, depois ele vai nascer uma planta sadia, uma germinação boa, né? Então é tudo, se você pensar, se você tiver faltando algum nutriente, lá na frente, ele vai falar para você, ó, faltou potássio, faltou algum outro nutriente, né? Eu não entendo bem certinho qual é a relação, mas ele tem que ter um equilíbrio. Se tiver um equilíbrio, essa planta vai ser bem produtiva. Então, como você falou, tem um equilíbrio. O potássio ele fortalece as paredes celulares das plantas, tornando plantas aí, por esse fortalecimento da parede celular, resistência aí também a doenças, também às pragas. Então, o que você sabe sobre a solubilidade do cloreto de potássio? Sobre a solubilidade, ele é bem solúvel, não que eu sei no solo, sabe? Ele se movimenta conforme a chuva que vem dando, ele se movimenta bem, dependendo das
da qualidade do solo, se é um solo argiloso, geralmente a gente aplica depois que a planta já está germinada já. Se no caso se for um solo mais o argiloso a gente aplica antes, o arenoso a gente aplica depois que ela estiver germinada. Então é um produto essencial, só tem que pegar o time da aplicação dele, porque ele é bem solúvel no solo, conforme a chuva ele vai lixiviando. Então, como você falou, ele é altamente solúvel, sendo rapidamente disponibilizado para as plantas, portanto ele pode causar, tem que exigir cuidado no método de aplicação. Por exemplo, em solos argilosos, onde a água lixivia mais, ele deve ter mais consideração a isso, aplicar o cloreto de potássio quando, perto do plantio ou quando você já plantou. Após a germinação, né? Então, em solos arenosos, né? Arenosos e solos argilosos, pode ser feito antes até. Geralmente a gente faz até antes, uns dias antes de fazer a plantação, mas se precisar fazer depois, tem que ver muito também o operacional da lavoura, como é que tá. Às vezes dá tempo de jogar antes, a gente joga, aplica antes, e se der para aplicar depois, a gente aplica depois. A gente tem que ver como é que tá o operacional da... Mas independente, é um insumo que tem que tomar mais cuidado, não pode ser aplicado muito antes do plantio, não pode demorar muito aí em questão da lixiviação desse nutriente. Com certeza, né? Dependendo dos solos, tem que cuidar muito disso daí, porque se você aplicar muito tempo antes e chove muito, ele vai se embora. Então, mas eu falo antes assim, o ideal é uns 10 dias antes de você começar o plantio. Aí não tem muito que você vai errar. Agora, não aplicar 30, 40 dias antes, aí é mais complicado, porque às vezes pode chover muito, pode se perder. Então é dinheiro jogado fora. Como ele se desloca rapidamente, então aplica ele uns 5, 10 dias antes de começar o plantio, que vai ficar, você vai errar o mínimo possível. Então, uma outra pergunta que você também já respondeu, como ele pode prejudicar aí o solo, também as plantas, pode causar salinização, prejudicando aí a germinação das plantas, o desequilíbrio nutricional, afetando negativamente aí o desenvolvimento. Então, em questão do método de aplicação, como foi perguntado do calcário também, você entende como o cloreto de potássio pode ser aplicado em campo? Ele pode ser aplicado via lanço ou ele pode ser aplicado no sulco, né? Na linha da adubação de base, cobertura, né? e plantio. É assim que ele pode ser aplicado, né? Pode ser aplicado em 3 formas. Por exemplo, na cultura do milho, pode ser aplicado cobertura? Pode ser aplicado em cobertura, uns dias antes de você plantar o milho. Geralmente, quando a gente planta milho, tira o soja, daí já aplica o cloreto e já vem com adubação em cima. Tem uns que usam um adubo na linha, outros usam a lanço, depende de cada fazenda trabalha de uma forma, né? Mas pode ser usado. Geralmente, no nosso caso, a gente usa a adubação que já existe cloreto em sua forma, em um grânulo só. Tem que tomar muito cuidado também, né, nessas adubação, que cada nutriente existe um peso, e se você pegar e ele estiver em grãos separados, então na hora que você for jogar, talvez não fique uma boa distribuição. Eu particularmente gosto de usar adubos, os NPK, que tem o cloreto agregado num grão só. Aí quando você faz a distribuição tanto na plantadeira como via lanço, fica uma distribuição perfeita. Então ele pode ser aplicado no sulco de plantio, na plantadeira ou em cobertura, dependendo também da cultura e manejo de cultivo. Então essa foi a entrevista. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.